Glória a Deus. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. É bem rápido hoje a palavra. Eu quero hoje orar com os irmãos, cantar daqui a pouco. Deus. Mas Provérbios, capítulo 4. O missionário Silvana tem gravado, a Ana também ali, né? E a missionária Silvana ali. Para quem não sabe, essa gravação aqui é da missionária Silvana, vai sair dela lá, né? Tem gravado as mensagens. Hoje pode gravar, mas eu não sei se seria, porque vai ser tão curto. Mas eu quero que uma sementinha esteja no seu coração hoje. Amém. Da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, é poderosa. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos dar? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Outra vez. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Pai querido, fale conosco. Dá-nos, ó Pai, uma gota da tua unção que é maior do que todas as nossas necessidades. Ó Deus querido, basta o falar do Senhor para que a nossa alma seja alimentada. Dá-me, Senhor, a tua graça e dá-nos a tua palavra nesta noite. Que ao sairmos daqui, saiamos com os nossos corações alimentados e com a nossa fé estimulada pelo poder santificador da tua palavra, da tua Bíblia, da tua palavra, meu Deus. Nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém e amém. Pode se sentar. A mensagem será na velocidade 2x, para que a gente possa orar no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, talvez eu só introduza essa mensagem e pregue numa outra ocasião. Quando eu digo outra ocasião, não necessariamente domingo que vem, porque domingo que vem eu creio que Deus já está trabalhando o texto no meu coração. Mas estou nos desígnios de Deus, na vontade de Deus, na dispensação, né, como diz, né, na economia de Deus, na gestão dele, no conduzir dele, e é isso que importa para as nossas vidas. Aleluia. Mas nesta noite, eu quero que você saia daqui com esta palavra. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Irmãos, o coração do homem, se não é o único, é o principal problema do homem, o coração. Por isso que a palavra de Deus, ela sempre apelou, ele sempre apelou para que o homem colocar o seu coração em tudo que ele fizer. Por exemplo, a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 6,5: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O coração do homem, na verdade, é a sede dos seus sentimentos, dos seus desejos, das suas decisões. Jesus, certa ocasião, de uma maneira muito forte, em Marcos capítulo 7, ele diz que aquilo que procede do interior, ele fala isso, do interior do coração. Alguém fala, mas o coração já é interior. Mas Jesus ainda dá ênfase, dizendo, aquilo que procede do interior, Marcos capítulo 7, versículo 20 em diante. Aquilo que procede do interior do coração do homem é o que de fato contamina o homem. E ele continua dizendo, porque do interior do homem, do coração do homem, é que saem os maus pensamentos, e ele vai listando, os adultérios, as prostituições, e ele vai falando, né, os maus pensamentos, a loucura, inclusive ele usa a palavra loucura ali, né, a inveja, a contenda, e ele vai listando, não esgotando, mas listando aquilo que procede lá do coração do homem, e ele diz, estas coisas que procedem do interior do homem é que de fato contaminam o homem. Então o coração do homem, que é a sede dos seus sentimentos, que
que é a sede dos seus pensamentos, que é a sede das suas decisões, se não for o único, mas é o principal problema do homem, do ser humano. Por isso que a palavra de Deus nos apela para que nós façamos também do lado positivo, façamos tudo com o nosso coração inteiro. Certa ocasião, Deus, ele diz através do profeta Samuel, ele diz para o povo de Israel, lá em 1 Samuel capítulo 7, versículo 3, ele diz assim: olha, preparai os vossos corações perante o Senhor, prepare, que daí Ele vos dará vitória sobre os filisteus. Deus queria que o coração do povo estivesse preparado diante de Deus, para que Ele então pudesse pelejar por eles contra os filisteus. Em outra ocasião, Deus disse para Samuel que ele não olhava como os homens olham, ou como Samuel estava olhando, quando da escolha de um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei, o segundo rei de Israel. Todos nós sabemos que é uma história clássica, de conhecido, de domínio público praticamente, que quando Saul então foi rejeitado por Deus, Deus então ordena que Samuel ungisse um dos filhos de Samuel, um dos filhos de Jessé, e quando ele chega na casa de Jessé, e vai apresentando os filhos, e todos eles robustos, fortes, corpulentos, corpulentos, não é corpulento, corpulentos, e ele ali, num vislumbre, vendo aqueles moços aparecerem, aqueles homens, soldados, com aspectos de guerreiros, de fato eles eram guerreiros, tanto é que Davi levava alimento para os seus irmãos na guerra, eles eram guerreiros, então eles tinham porte físico, eles tinham aspecto de guerreiro, e Samuel poderia titubear ali, escolher pelos olhos, e Deus disse: olha, não veja, não olhe a aparência, porque eu não vejo como os homens veem, eu olho o coração. Deus não queria um homem corpulento, Deus queria um coração temente a Ele. Aleluia. Porque o coração temente a Ele é que faria toda a diferença em Israel. E foi o que de fato aconteceu. Porque Davi era franzino, Davi ele era ruivo, Davi não tinha aspecto de guerreiro, obviamente que depois ele foi se desenvolvendo, estou falando no início, nesse momento, nessa ocasião da unção, tá certo? Obviamente que ele também não era, ele teve aspecto de guerreiro também depois, mas a verdade é que Davi tinha um coração. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E a pergunta é: qual é o teu coração? O que Deus quer é que nós guardemos o nosso coração, porque é dele que procedem as saídas da nossa vida, as decisões, as vertentes. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as vertentes, as saídas, as decisões. Amém? Amém. O coração do homem só tem uma coisa que consegue guardá-lo de maneira suficientemente guardada. Só tem uma guardiã capaz de realmente proteger. Não adianta você tentar proteger o seu coração apenas com bons pensamentos, com bons desejos. Eu quero alimentar bons desejos no meu coração. Tudo bem, deve fazer isso, mas só tem uma guardiã, que de fato pode marcar guarda ali e de fato protegê-la. Esta guardiã é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que marcar guarda em direção ao seu coração. Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, ela é escudo e ela é broquel, ela protege o coração do homem, para que esse coração não dê vazão ou não dê saídas tortuosas para a vida da pessoa. O coração do homem é traiçoeiro, o coração do homem é perigoso. Certa ocasião Deus disse através do profeta Isaías, sabia que na época do profeta Isaías foi uma época muito triste para Israel. Israel estava muito distante de Deus.
E Deus, porque todos nós conhecemos lá Jeremias 29:13, né? Buscar-me-eis e fala de coração lá, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é Jeremias 29:13, que fala de coração. Mas Isaías 29:13, daí tem aí uma facilidade para a gente memorizar, que se a gente pega Jeremias 29:13, que já é comum para nós, né? A gente consegue 29:13 também, mas de Isaías. 29:13 de Isaías, Deus usa o profeta Isaías para corrigir o povo, dizendo: este povo me honra, mas ele me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Deus usa o profeta para mostrar que o coração do povo estava distanciado dele. Quantas pessoas que hoje honram a Deus, mas honram com os lábios? É possível, pastor, alguém honrar a Deus com os lábios e não com o coração? É óbvio que há, é óbvio que é, né? Porque ele acabou de citar, está escrito: esse povo me honra. Era uma honra verdadeira então? Não, era uma honra falsa. Esse povo me honra, mas me honra com seus lábios, porque o meu coração, o seu coração está longe de mim, longe de mim. Olha, Deus olha o coração, amém, irmãos? Amém. Aí Samuel, ali diante daqueles moços, daquelas possibilidades de rei, de reinado, Deus fala: olha, não olha. Aí esgota todos os filhos, né? E ele pergunta: ainda tem mais? Aí você fala: tem um lá, mas está cuidando, está no pasto, lá é um menino, está lá cuidando. Então nós não vamos nos assentar, nós não vamos comer enquanto ele não aparecer aqui. Profeta, né? Só que esse profeta que estava lá tinha calibre, não tinha? Ou era uma espingardinha de pressão, espingardinha de sal? Não, era um profeta de nível. O profeta Samuel começou a escola de profetas em Israel. O profeta Samuel, quando ele foi desmamado, não me lembro agora exatamente com quantos dias o texto deve dizer, né? Mas quando a mãe dele, Ana, desmamou, quando ele parou de ser amamentado, ele já foi levado lá no templo, e ele já foi entregue. Que coração de mãe, né? O que você acha, né? Deixar um bebezinho lá praticamente e falar: está aqui, ó, isso aqui é para o serviço. E o que você acha que Samuel ficava fazendo lá, irmãos? Dormir o dia inteiro? Não, Samuel cuidava de tudo. Cuidava de tudo. Eu imagino Samuel ali crescendo, cuidando da limpeza, inclusive, do temor, do culto, de tudo. E ele foi crescendo. Agora ele está na condição de profeta, né? Começou a escola de profeta. É um dos profetas que eu mais admiro do Antigo Testamento, porque é um profeta que decapitou o rei dos Amalequitas, poupado por Saul, por desobediência, e na frente de todo mundo, naquela multidão de gente ali, apresenta-se o rei na frente dele. Ele pega a espada e decapita uma cena forte para nós, né? Uma cena para nós aqui do século 21, né? Tá certo? Para nós é algo assustador. Mas Samuel sabia que se a ira de Deus se acendesse, Deus deve ser adorado. Deus, a palavra dele não poderia ser reinterpretada. Sabe quando que uma pessoa desobedece a Deus? Quando ela tenta reinterpretar o que Deus disse. O que Deus disse, ele disse. Amém? Amém. Deus, ele foi pedagogo, perfeito, didático. Ele teve uma didática perfeita. O que Deus disse, ele disse. Está claro o que ele disse. Amém? Amém. Você imagine a pessoa ler a palavra de Deus, ela está escrito assim, mas eu penso assim. Mas está escrito assim: irmão, mas não é bem assim, irmão. Mas olha, está escrito aqui: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Irmão, mas se for assim, a gente não é em casa, né? Porque, o que eu vou dizer? Mas aquele moço lá, a moça fala: aquele moço lá é um pão, o que eu posso fazer? Um dia eu aconselhei uma moça que estava querendo namorar um ímpio. Eu falei: viu, é ímpio, vai derrubar a sua vida espiritual. Sabe o que ela falou? O que eu posso fazer? Ele é um pão? Falou assim para mim.
O que eu posso fazer? Ele é um pão. Eu falei, ele é o pão que o diabo amassou. É um pão mesmo. É um pão que o diabo amassou. Se fosse o contrário, né? Mas o que eu posso fazer? É uma broa. Broa é amassada também? Não sei. É a broa que é amassada antes. É a broa que o diabo amassou. Amassou, preparou o certinho para derrubar a pessoa. Sabe quando que nós desobedecemos a Deus? É quando nós reinterpretamos o que Ele disse. Lembra lá no Jardim do Éden? Foi assim que disse Deus. O diabo quer que a pessoa reinterprete. E é interessante que Eva fez uma reinterpretação. Ela cresceu, não, Deus só falou que nem para tocar. Ela não. E ela caiu. Quando uma pessoa reinterpreta, irmãos, quando uma pessoa reinterpreta o que a palavra de Deus, creia no texto. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se a palavra de Deus diz não toque, não toque. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Se a palavra de Deus diz não participe, não participe. Que comunhão há entre luz e as trevas. Se a palavra de Deus diz, conforme nós lemos hoje, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, não ande, não se assente, não tome lugar, mas viva na presença de Deus. Mas é um ímpio, mas ele é muito sábio. Não ande no conselho dos ímpios, porque Deus sim é sábio. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu conheci um crente também que apareceu na vida da filha dele, um ímpio. Mas o grande problema é o ímpio bom, irmão. Sabe aquele ímpio bom, joia? É um ímpio, mas é um ímpio maravilhoso. Ainda a pessoa fala assim, olha, ele é ímpio, mas dá de 10-0 no crente. Irmãos, nenhum capeta dá de 10-0 no crente. Se você pegar o crente mais fraquinho, mas foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, aquele crente tem uma nova natureza. Aleluia. Ali tem uma pessoa que nasceu de novo, teve um nascimento ali, Vocês estão entendendo? Teve um nascimento ali, talvez não teve crescimento, mas teve um nascimento, teve uma natureza mudada ali. Aleluia. Não tem nenhum ímpio que seja tão bom que chegue no nível do mais fraco dos crentes. Porque o mais fraco dos crentes foi regenerado por Cristo Jesus, foi amado por Ele, foi transformado por Ele. Mas é o ímpio bom, quando o diabo prepara o ímpio bom, e daí a pessoa entra naquilo, a moça entrou no casamento, passado um tempo, o ímpio bom arrumou uma outra ímpia boa, porque ele é ímpio, não tem natureza transformada, e desgraçou a vida da moça, que era crente, que agora está separada, certo? E segundo as escrituras sagradas, é só um casamento, só que até que a morte separe. E o ímpio bom está livre para continuar indo até um dia cair dentro do inferno. E a pessoa está jovem e destruída na sua vida conjugal, porque lá atrás o diabo ofereceu um ímpio bom para ela. Então não reinterprete a palavra. Fique com a palavra. Amém? Amém? Fique com a palavra. E quando o diabo tentar falar assim, diabo, você pode falar o que você quiser, eu vou ficar com a palavra do meu Deus. O meu Deus disse isso, aleluia. Ele virá, Ele prometeu cuidar de mim, Ele vai cuidar de mim. Como disse Jó, ainda que Ele me mate, nele eu confiarei. Aleluia. Ainda que Ele me mate, Ele pode me matar, mas eu vou continuar confiando nele. Aleluia. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas, as vertentes, as decisões. O coração é a sede dos sentimentos, das emoções e das decisões humanas. Irmão, só tem uma guardiã fiel e capaz. Eu sei que eu estou repetindo isso de propósito, mas tem uma guardiã fiel. Tem uma guardiã que é a palavra de Deus. Amém? Amém. E volto agora a falar de Samuel, porque Samuel, ele não reinterpretou o que Deus disse. Deus havia dito o quê? Mate
todos os amalequitas. O que quer dizer todos? Todos. Mas não, daí eles pouparam o melhor do interdito, do proibido, do anátema, do maldito, separaram lá os bois, enfim, pouparam a vida do rei, pouparam a vida dele, e foram para, o rei não, mas os animais, para oferecer para Deus. E daí Deus disse o quê? Eu me agrado mais do que? Da obediência do que de sacrifício. Vocês vêm trazer sacrifício para mim? Eu não quero sacrifício, eu não quero culto, eu quero obediência. Amém, irmãos? Amém. Aí Samuel, aquele menininho, irmão, sabe aquele menininho que a Ana desmamou ele e entregou lá no templo? Lembra dele? Esse menininho aí pega a espada e fala: é assim que o Deus de Israel mandou fazer. Deus honrava esses profetas, amém, irmãos? Amém. Só que agora Samuel, agora vocês estão entendendo o contexto. Agora Samuel está na casa de Jessé, tá certo? E mesmo com todo esse calibre, eu disse que ele era um profeta de calibre, amém? Não era uma espingardinha de pressão, não era um estilingue, certo? Ele era de calibre, amém, irmãos? Amém. Você quer ser um crente de calibre? Amém. Oh, glória a Deus, amém? Aquela coisinha de bombinha, que é muito falado. Estalinho. Na minha infância tinha um outro nome. Só sei que um dia meu pai comprou, eu fiquei tão contente, porque eu morava no sítio, irmãos. Ai, difícil, vida como era difícil naquela época lá. Morava lá na fazenda Bial, e meu pai veio da cidade e trouxe aquela caixinha com aqueles negócios. Era uma coisa linda. Para mim era o mundo, era um sonho de consumo acontecendo. Aí vai o menino correndo, levei um tropeção, caiu, estourou tudo na minha Chorei, mas chorei porque perdi todo, meu sonho foi tudo embora. Estourou tudo de uma vez só, perdi tudo aquela. Você não pode ser um crente, qual que é o nome desse negócio? Está ali. Tem que ser de calibre, amém, irmãos? Tem que dar tiro certo, tem que ser uma flecha nas mãos do valente. E ali estava um homem desse nível, Samuel. E daí veio o filho, veio outro filho de Jessé, e mesmo com esse calibre, ele corria o risco do quê? De olhar a aparência. Deus falou: não faça isso. E Samuel foi obediente, irmãos? Lógico que ele foi obediente. Desde menininho lá na presença de Deus, preparado pelo poder do Espírito Santo, ele foi obediente. Ele diz: nós não vamos nos assentar, não vamos comer, enquanto esse menino que está lá no pasto não aparecer aqui. E a hora que apareceu ali, então Deus falou: é este que eu tenho escolhido. Sabe por quê, irmãos? Deus estava precisando não de um rei propriamente, mas Deus estava precisando de um coração. Aleluia. Deus quer uma igreja que tenha o coração nele. Deus quer crentes que tenham o coração nele. Aleluia. Não são os seus talentos ou a sua beleza, ou a falta de talento ou a falta de beleza, mas o seu coração é que vai determinar as obras de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Eu já vi muitos pregadores que se exaltaram quando eram jovens e hoje estão desviados, casamentos destruídos e ministério destruídos. E já vi muitas pessoas que você não dava nada. Na minha época de mocidade, você olhava e falava assim: esse jovem não tem futuro. Você pensava, olhando pelos olhos, os olhos carnais, humanos, mas Deus vai honrando, vai lapidando, e Deus fala. Sabe por quê? Porque Deus olhou ali e viu um coração ali. Tem um coração ali. Então eu vou fazer, porque Deus faz assim. Aleluia. E Deus não tem dificuldade de alimentar uma multidão através de 5 pães e 2 peixinhos, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Coloque o seu coração nas coisas de Deus, glorifique a Deus, exalte ao Senhor Jesus e põe esta guardiã. Fala: Deus, que esta guardiã esteja em derredor do meu coração. Eu quero que a tua palavra esteja à direita, à esquerda. O pessoal não tem um canto que fala direita, à esquerda, né? Tudo bem, não tem problema nenhum querer bênção à direita, à esquerda. Eu quero bênção de todo lado, irmãos. Eu quero bênção que vem de trás, bênção que vem de frente, bênção que vem de cima, bênção que vem de baixo. Quero sempre volta em bênção. Mas que a palavra de Deus seja guardiã no seu coração. Aleluia. E que esta palavra ecoe poderosamente no seu coração. Dê uma salva de palmas.
No outro dia, hoje não foi pregação, mas eu podia ensinar.